いや、岩を突き破る強力な一撃を食らえ。凄まじい破壊力。Jinさん。 Solo Leveling, episódio 4, Eu Preciso Ficar Mais Forte. O crescimento do protagonista Sun Jin-woo é o ponto principal desse episódio. Um crescimento não apenas físico, mas mental ou até mesmo espiritual, no sentido do espírito ficar mais forte, da sua personalidade se solidificar seguindo o caminho do seu próprio corpo. Jin-woo, nesse episódio, se torna um caçador bem mais forte, mas ele ainda não percebeu isso ainda. Roda a vinheta, meus queridos heróis, que nós vamos falar de Solo Leveling, episódio 4. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje nós vamos fazer a análise completa do episódio 4 do anime Solo Leveling. Se você quiser ver a minha reação a esse episódio, já tá aí no YouTube. Tá passando a thumb aí pra vocês verem e a gente vai deixar nos cards, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar. E se você quiser mais vídeos de animes e mangás aqui no canal, não esquece de dar as dicas aí na seção de comentários. Basicamente, meus queridos heróis, o episódio é a luta de Jin-woo na dungeon, aquela dungeon paralela. E mesmo ele não se percebendo como um caçador poderoso no final do episódio, eu vejo que essa primeira dungeon paralela serve como um segundo ritual de passagem para o personagem. O primeiro ritual de passagem do Jin-woo foi a sua morte na dungeon oculta, onde ele renasce como um novo jogador que pode ir aumentando sua força e seu espírito. Essa dungeon paralela é o segundo ritual de passagem do personagem, servindo principalmente para fortalecer o espírito e a personalidade de Sun Jin-woo. No começo, nós vemos o Jin-woo ainda tentando entender que seu corpo está mais forte, e sim que ele consegue de fato enfrentar aquele lobo. No episódio passado ele conseguiu matar 3 goblins, mas apareceu esse Lycan aí que é bem mais forte que os goblins que ele acabou de matar. No início nós já vemos aqui outra camada do personagem, a camada que traz o seu orgulho. É a primeira vez que vemos que o personagem não aceita a sua fraqueza e ele quer ficar mais forte. Esse desejo de se tornar mais forte vai de encontro com o seu pedido para ter uma segunda chance. Ele consegue derrotar o Lycan usando uma espada que estava ali em seu inventário. Inicialmente eu não entendi como ele tinha aquela espada, mas nos comentários do vídeo passado o pessoal me lembrou que essa espada ele pegou na dungeon oculta para enfrentar as estátuas, no momento que ele ficou sozinho e o game, de alguma forma, guardou aquela espada para ele. O que é um elemento bem típico dos RPGs, que a gente chama de inventário. A primeira parte do episódio vai mostrar como funciona esse tipo de game que o Jin-woo está jogando. Mostra que ele evolui muito mais em combate real do que nos treinamentos diários que o game manda ele fazer. Além disso, quando ele sobe de nível, ele ganha pontos em todos os atributos, sem dizer a possibilidade de vender e comprar itens no inventário. Essa questão dos itens se difere dos portões que levam para as dungeons normais, vamos dizer assim. Pois os monstros das dungeons normais dão, quando derrotados, aquelas pedras de essência. Já nessa dungeon paralela que o Jin-woo se encontra, ele ganha itens e assim ele pode vender no inventário. Sinceramente, eu estou muito intrigado com esse sistema. Será que o Jin-woo é o único no mundo jogando esse game? Na história, já teve outros jogadores? Quem é que controla esse jogo? Será que é aquela estátua? Será? Tem um momento que ele tenta vender o item e o game diz que os jogadores novatos não podem vender. Peraí, então existe algum jogador experiente naquele momento? Temos que ver isso aí. É interessante ver o crescimento do personagem nesse sentido de RPG, mas eu acredito que a obra acerta principalmente no paralelo do crescimento do espírito de guerreiro e da mudança de personalidade do Jin-woo. Essa evolução física não manteria nosso interesse por muito tempo, sem ter uma história forte por trás do personagem. E sabemos que Jin-woo precisa ficar forte para sustentar a educação de sua irmã e o tratamento de sua mãe, mas aqui vemos que ele tem outra motivação. Ele não quer mais ser fraco e ele precisa ficar mais forte, não apenas pelos outros, mas
por si mesmo também. E o ponto principal desse episódio, a meu ver, é a força do seu espírito. Ele sente medo, mas dessa vez ele não foge, ele o supera, pois já sentiu como é a morte e sabe que não pode sucumbir ao medo e parte para cima de vários lobos que apareceram. Em paralelo, nós vemos que no mundo lá fora, um portão aparece no meio da cidade e as coisas complicam, pois os monstros acabam vindo para o nosso mundo. A Lee Jo-hee, a amiga do Jin-woo, precisa ajudar, porque ela tem uma capacidade elevada de cura. Ela é uma healer de rank B, mas infelizmente ela ainda não superou a dungeon oculta. Mas então ela lembra de Jin-woo treinando e isso lhe dá coragem para ir ajudar a enfrentar os monstros. Voltando à dungeon paralela, Jin-woo percebe que precisa ir até o fim, pois ele não entende como tudo aquilo funciona e depois de lutar contra vários lobos e vários outros monstros, ele evolui vários níveis até chegar ao título de assassino de lobos. Ele ganha uma pedra de teletransporte, mas escolhe ir até o fim daquela dungeon, pois quando ele terá uma outra oportunidade de evoluir em combate direto. Ele não entende como aquilo funciona, não sabe quando terá outra oportunidade daquela. Neste momento, Jin-woo já é outro tipo de caçador. Rapidamente, temos a explicação de como funciona a percepção de Jin-woo sobre os monstros ali. Os nomes aparecem para ele como nos games. Se tiverem brancos, são monstros mais fracos que ele. Se estão na cor laranja, são do mesmo nível que ele. E se estão vermelho, são mais fortes. Mas ele consegue já sentir sem precisar ver. Ele, ao avistar uma escada, sente que lá embaixo tem um monstro muito mais forte, talvez o boss daquela dungeon. O outro Jin-woo fugiria, mas este não é o mesmo Jin-woo e ele desce as escadas para enfrentar o boss. Jin-woo já está no nível 15 e já se fortaleceu o suficiente por ali. É hora da boss fight. Essa luta é a melhor do episódio. Não apenas no sentido animação, coreografia, mas também é o ponto alto do crescimento espiritual do personagem. No início da luta contra a cobra gigante, Jin-woo se vê ainda fraco para derrotar aquele boss, mas sua frustração de ser considerado o caçador mais fraco da humanidade lhe dá força. Ele não quer ser fraco nunca mais. E ele lembra do Sr. Song antes deles entrarem no portão da dungeon oculta, que deu o conselho para ele se esforçar. E Jin-woo, de fato, está se esforçando. A força de vontade dele é tão grande que a maneira que ele derrota o boss é inusitada e digna de um verdadeiro guerreiro que se entregou completamente à batalha. Eu vibrei ao ver essa cena. Por mais que Jin-woo queira ficar forte, por entender que apenas a força pode fazer a diferença, eu acredito que ele ainda vai perceber que foi sua bondade e sacrifício que o levou a ter uma segunda chance. E ao lutar contra a cobra, de repente ele desperta uma aura azul e um brilho nos olhos, que parece ser uma elevação de seu poder relacionado à sua fúria e à força de vontade. Ele derrota o boss e sai da dungeon. O episódio termina com Jin-woo ajudando uma dungeon break. Essa dungeon break é aquela que a Jo-hee foi ajudar. É quando os monstros saem dos portais para o nosso mundo. E nesse momento, não sabemos ao certo quanto tempo ele passou na dungeon paralela, mas certamente, no mínimo, ele passou um dia, pois já é noite. O certo é que aquele Jin-woo não é mais o mesmo, e o detalhe do seu braço mostra isso. Apenas com um golpe, ele quebra a defesa do golem que estava dando trabalho para vários caçadores. Ninguém vê a ajuda que ele dá para derrotar o golem, com exceção de sua amiga Jo-hee. まさか一発で倒せるとは。あのゴーレム、あんまり体力残ってなかったのかもな。ジヌさん。 Esse episódio foi o quarto episódio de Solo Leveling, que foi realmente muito bom. E a obra promete muitas lutas interessantes, pois eu acredito que a partir de agora, os outros caçadores de rank mais alto vão aparecer e mais monstros desafiadores virão. E claro, teremos as respostas para as várias perguntas que a obra estabeleceu até agora. As principais delas: que jogo é esse que Jin-woo está jogando e quem é
seu criador. Meus queridos heróis, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o Solo Leveling aqui com a gente no canal. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aí sobre o 4º episódio. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Valeu! Está no ar,